Oi, hoje, sexta-feira da Paixão, um momento muito especial acredito que para a humanidade, onde um momento que mudou a história, que nós pudéssemos nos transportar para esse momento onde Jesus era só amor, Jesus era só graça, Jesus era só misericórdia, Jesus era só perdão. Naquele momento da história, Jesus, ele por amor, ele sofreu todas aquelas dores, por amor a mim e a você, a obra-prima da criação dele. Onde nesse momento de amor, nesse momento de perdão, nesse momento de graça, nesse momento de misericórdia, que nós pudéssemos agora olhar para nós mesmos, exatamente. Esse é o momento de reflexão sobre como nós estamos nos tratando diante de Cristo, diante do nosso relacionamento com Deus. Porque às vezes nós temos facilidade para perdoar o outro, nós temos facilidade para ter misericórdia do outro, olhamos com amor para o outro, mas às vezes esse mesmo sentimento está faltando por nós mesmos. Muitas das vezes nós nos crucificamos pelas nossas atitudes. Às vezes nós olhamos para a gente sem perdão, nós não conseguimos nos perdoar. Nós olhamos para o nosso relacionamento com Deus e nos olhamos tão falhos, tão imerecedores, que nós acabamos não tendo misericórdia de nós mesmos. E é sobre isso que eu gostaria que você e eu refletíssemos sobre a atitude, não com o outro, mas conosco. Um sentimento introspectivo, atitudes, reações que nós temos conosco mesmo, sobre a forma como nós estamos conduzindo o nosso relacionamento, porque é isso que nós temos com Deus, é isso que nós temos com Cristo, porque quando Ele se entregou naquela cruz, Ele não simplesmente se entregou e acabou a história, não, a história ela está dando continuidade até hoje, na minha e na sua vida. E quando Cristo se entregou ali naquele momento, perdoando cada um dos nossos pecados, fazendo com que fosse restaurada a nossa comunhão plena. A Bíblia fala no Antigo Testamento que havia um véu, um lugar que era um lugar onde nós não podíamos ter acesso, que era esse lugar da comunhão, da intimidade plena com Deus. Nós não tínhamos esse acesso, e quando Cristo se entregou, a Bíblia diz que o véu do templo se rasgou de alto a baixo, nos dando livre acesso à graça, ao amor, à misericórdia e ao perdão de Deus. E é sobre são essas reflexões que eu gostaria que você e eu fizéssemos, usando alguns personagens cruciais nessa história, que foi Pedro e Judas, todos dois grandes discípulos, homens que amaram Jesus, homens que caminharam com Jesus, homens que viram Jesus curar cego, leprosos serem curados, paralíticos andarem, cego enxergarem, mudo falar, morto ser ressuscitado. Eles viram tudo isso. E mesmo eles tendo conhecimento de quem Cristo era, eles, Judas e Pedro, negaram a Jesus. A questão toda não é o que eles fizeram. A questão toda não está na traição. A questão toda está no que ocorreu depois, no sentimento que foi gerado em cada um deles após o seu erro, após a sua queda, após essa quebra de aliança que existia entre eles e Cristo. E a Bíblia diz que foi gerado em Judas o sentimento, quer dizer, não é a Bíblia quem diz, né? A atitude de Judas foi que ele cometeu o suicídio. Um sentimento que talvez tenha sido gerado nele foi o sentimento do remorso. A dor era insuportável. Ele não conseguia se perdoar. Ele achava que a atitude que ele fez não merecia o perdão de Deus. Irmãos, isso só nos mostra o quanto a visão de Judas era errada em relação a Jesus.
O quanto Judas olhava para Jesus e ele não conhecia o mestre que ele servia, o mestre com quem ele andou durante 3 anos, o homem com quem ele aprendeu muitas coisas. Ele não conhecia Jesus, porque ele não conseguia entender que o ato de Jesus na cruz era muito maior do que aquelas moedas que ele tinha recebido. O ato de Jesus na cruz era muito maior do que o pecado dele. O ato de Jesus na cruz era muito maior do que os sentimentos dele. O ato de Jesus na cruz não tinha nada a ver com o que ele fez. Então, por ele não entender, por ele não conhecer, ele acabou se suicidando. Diferente de Pedro. A Bíblia fala que antes de Pedro negar Jesus, Jesus virou para Pedro e falou: Pedro, ainda essa noite, 3 vezes tu vai me negar. E Pedro naquele momento virou para Jesus e falou: Jesus, olha, nem que eu morra, mas eu não te nego. O meu amor por você é maior. E a gente vai entender na história, no livro de Lucas, que aqui está aberto, no capítulo 22, no versículo 61, diz o seguinte, que na 3ª vez que Pedro negava Jesus, o galo cantou. E naquele momento, Pedro e Jesus estavam tão próximos que os olhares deles se encontraram. O olhar de Pedro e de Jesus, eles se encontraram. E naquele momento, o galo cantou e Pedro se lembrou. E a Bíblia fala que Pedro chorou amargamente. A dor de Pedro talvez tenha sido semelhante à dor de Judas. A questão toda foi o que foi produzido em Pedro foi diferente do que foi produzido em Judas. Porque a Bíblia vai contar que Pedro ele se transformou no pastor da igreja. A ordem que Jesus deu depois de ressurreto para Pedro foi: Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Aí entra o que eu estou falando acerca do conhecimento, acerca do relacionamento. Pedro também pecou, Pedro também negou. Mas Pedro sabia que a obra que Jesus tinha feito na cruz era maior do que o sentimento dele. A obra que Jesus havia feito na cruz era maior do que o pecado dele. A obra que Jesus tinha feito na cruz era maior do que ele. Ou seja, naquele momento, com toda vergonha, porque o pecado traz vergonha. O pecado faz com que a gente se sinta humilhado. O pecado nos faz nos sentir envergonhados, sim, eu sei, eu entendo. Eu também pequei como todo mundo, ou como muitas pessoas. O pecado nos produz também esse sentimento, mas o nosso sentimento não é maior do que o sacrifício da cruz. O nosso pecado não é maior do que o pecado na cruz. E às vezes você que está aí me ouvindo pode dizer que você não seja crente. A Bíblia vai falar que também existiam 2 personagens especiais aqui no capítulo 23, a partir do versículo 33, que fala da crucificação de Cristo, que haviam 2 malfeitores, 2 pessoas que estavam ao lado de Cristo e naquele momento eles haviam pecado e um debochava, um dizia, falando para ele o seguinte: tá vendo, olha aí, você tá aí, blasfemavam contra Jesus, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te, a ti mesmo e a nós também. O outro, no entanto, olhou para ele falando o seguinte: olha só, nem nesse momento de dor, nem nesse momento de vergonha, nesse momento onde a morte está chegando, nem mesmo nesse momento, você teme a Deus? Nós estamos aqui porque nós merecemos, mas ele não. Aqui ele estava dizendo o seguinte: os 3 estavam recebendo a mesma condenação, mas Jesus era inocente. Os 2 estavam ali porque eles mereciam, eles haviam pecado. A atitude que eles haviam tomado era realmente porque todas as nossas ações ela tem uma consequência. Tudo aquilo que plantarmos nós vamos colher. Mas ele olhava e falou o seguinte: nós fizemos, mas ele não. Naquele momento ele reconheceu. E naquele momento esse menino, esse bandido, esse malfeitor que reconhecia Jesus como Cristo, virou para ele e falou o seguinte: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Eles não eram evangélicos, eles não faziam parte
do mundo de Cristo. Eles não eram seguidores de Cristo, eles não eram discípulos de Cristo, eles não conheciam a Cristo. Mas naquele momento, no momento do arrependimento de um, é aquilo que eu estou falando, no momento em que nós estamos vivendo, não importa o que tenhamos feito, a questão toda é qual o sentimento que está sendo gerado dentro de nós. Porque não importa qual seja o nosso pecado, no momento em que nós nos arrependemos e confessamos ao Senhor as nossas falhas, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Porque foi isso que Ele fez. Foi isso que foi realizado ali na cruz do Calvário. Esse domínio sobre a nossa vida. Foi feito ali na cruz do Calvário uma aliança eterna, uma aliança que o homem não é capaz de quebrar, que a dificuldade, que o pecado tem o poder de quebrar essa aliança, porque no momento em que nós nos arrependemos, o nosso Deus, Ele é fiel e justo para nos perdoar cada um dos nossos pecados, que nós possamos nos amar, nos perdoar, entender e receber a graça de Cristo e viver essa nova aliança. Nova aliança essa que eu vou falar no domingo de Páscoa. Que o Espírito Santo venha falar melhor em nosso coração. Amém?